Estamos gravando a reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos. Iniciamos esta palestra falando sobre o mistério da dor. Não dá para entender a realidade da dor, da enfermidade, sem a vivência da fé. Se é difícil entender, muito mais difícil aceitar. Diante das doenças, sofrimentos e tantas provações que a vida traz, as reações são as mais variadas, como revolta, desespero. Muitos desacreditam, duvidam do próprio Deus. E muitas pessoas também, procurando a resposta, culpam a Deus dos seus males, das suas enfermidades. E as perguntas: o sofrimento tem algum sentido? Existe a missão de sofrer? Pessoas que nascem de fato para carregar uma cruz, para sofrer a vida toda. Sofrimento e a morte fazem parte inevitável da vida humana, do mistério da própria existência. Mas, quando se culpa a Deus, ou se atribui a Deus os males da vida, então é impossível achar um sentido, uma solução, uma resposta para essas perguntas. Não se entende nem o ser humano e muito menos o próprio Deus. Na Escritura nós encontramos nas primeiras páginas a descrição dos sofrimentos. Primeiro a criação do homem e da mulher, que estavam, Deus os colocou num paraíso. E o paraíso aqui não se trata, evidentemente, de um lugar, de uma região geográfica, imaginamos uma chácara, águas, árvores, frutas, podia haver tudo isto. Mas paraíso significa um estado de vida, uma situação humana em que eles viviam felizes, imortais, não estavam sujeitos ao pecado, não havia certamente as doenças e tantos sofrimentos que acontecem hoje. E a própria Bíblia, no capítulo 3, procura responder a essas perguntas. De onde então vem o sofrimento, essa morte violenta como acontece hoje? Quem criou tudo isto? E a própria Bíblia procura dar uma resposta. Quando lá no livro do Gênesis fala da morte, que foi introduzida após o pecado de Adão e Eva, é dar uma resposta exatamente a essas questões, a estas perguntas. A desordem, a desarmonia, os conflitos entre as pessoas, a desintegração da própria natureza humana, tudo isso é consequência do primeiro pecado. Ou seja, a humanidade começou a pecar, não aceitou mais ser simplesmente humana, não aceitou mais a submissão ao projeto, à vontade de Deus Pai, quis ser como Deus, onipotente, onisciente, e claro, com isso vieram as consequências todas. Quando Adão se vê nu, foge para se esconder de Deus. E nesta nudez, é claro que estão explicadas as consequências do pecado. Não é uma nudez física, mas é o interior das pessoas enfraquecido, está exposto agora seu interior a todas essas desordens, todos esses sofrimentos. E a própria Bíblia vai dar uma resposta. Deus vai dizer para a mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz os filhos. E a própria natureza se revolta contra o homem, e o trabalho agora se torna penoso. Em fadiga comerás da terra todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes à terra. Então a Bíblia, inspirada por Deus, refletindo a realidade humana que já se vivia naquela época, como se vive hoje, percebendo tantos males, tantas situações que afligem a existência humana, procura dar uma resposta. E a reflexão é muito simples. Deus não pode ter criado uma humanidade, um mundo tão perturbado, tão ameaçado, sujeito a tantas contrariedades, dores e provações. De onde vem tudo isto? Então, fazem essa descrição
esta reflexão sobre o paraíso terrestre e o pecado dos primeiros homens. Na Bíblia encontramos então a enfermidade, a morte, o pecado como realidades inevitáveis hoje, que tramam contra a própria pessoa humana. Aparece também Deus, que mesmo depois de contrariado e ofendido pelo pecado, não abandona, pelo contrário, continua caminhando junto com a pessoa humana, oferece-lhe a salvação desde o início. E a Igreja também se faz presente nessas situações de sofrimento, principalmente por meio da celebração do sacramento da unção dos enfermos. Nele se oferece ao doente sinais fortes e eficazes da misericórdia divina, da solidariedade da Igreja, da presença do próprio Deus junto à pessoa enferma. Deus não abandona, pelo contrário, se faz ainda mais presente, mais próximo daquele que está enfrentando uma enfermidade. O Concílio Vaticano II nos traz, da documento Lumen Gentium, no número 11, estas palavras: pela sagrada unção dos enfermos, pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então, entendemos, Deus não criou a raça humana para sofrer. Não foi Ele que criou tudo isto. Mas depois que aconteceu, pela própria fraqueza, pelo abuso do livre-arbítrio, o que Deus faz? Procura dar um sentido a esse mesmo sofrimento. Portanto, a enfermidade, a dor, tantas cruzes e dificuldades da vida, passa agora a ter um grande sentido. Então, Deus tira o bem do próprio mal. Deus não abandona, não castiga, não rompe definitivamente a aliança com a humanidade, pelo contrário, entra na história da humanidade e vem dar sentido à nossa existência, sobretudo quando ela é ameaçada por essa situação de dor, de enfermidade e de morte. A enfermidade aparece então como uma situação limite que demonstra tanto o caráter problemático e arriscado do sofrimento, como sua possibilidade de ser transfigurada por Deus em lugar de salvação. Então, a enfermidade é uma escada que pode conduzir a pessoa a Deus, mais próximo de Deus. Os resultados, frutos redentores da enfermidade podem seguramente ser alcançados com a condição de que se estabeleça com Cristo ressuscitado um vínculo de entrega, de confiança, de abandono, abraçando a situação de dor, de enfermidade, como Cristo mesmo abraçou a cruz, e foi justamente no sofrimento, na entrega da sua vida, que Ele nos deu a plena salvação. Então a Sagrada Escritura busca a resposta a essas questões humanas, ilumina esta realidade humana e faz, é claro, uma reflexão, uma avaliação, sempre sobre esta ótica da fé religiosa. Ver no mal em si algo de positivo e de grande. Encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, a figura do servo sofredor, aquele que sofre, e umas passagens muito claras que lemos, inclusive, sempre no tempo da Quaresma, preparando a Semana Santa, o servo sofredor, aquele que entrega a sua vida, que se expõe, se deixa esbofetear, oferece o rosto para se lhe arrancar a barba e não se revolta. Carrega esta cruz, sofre tudo isso, não por si mesmo, mas pelos pecados de outro. Então esse servo sofredor é a figura do próprio Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 22, encontramos: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Será essa condição realmente indispensável? Não é possível salvar-se sem sofrer? Nós podemos responder assim: o sofrimento é o caminho mais curto, mais breve, mais seguro, embora o mais difícil, o mais penoso, justamente para se chegar à salvação. E São Paulo, que viveu
uma vida cheia de provações, de mil desafios, escreve lá em Colossenses 1, 24. Eu me alegro de sofrer por vocês, pois vou completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Mas, sobretudo, em Jesus Cristo encontramos uma resposta definitiva a tantas interrogações que nós fazemos. A partir da sua paixão, aquela tremenda e humilhante morte na cruz, seguida da ressurreição, então ele assumiu plenamente os nossos sofrimentos. Ele não lutou contra o sofrimento a partir de fora, observando o nosso sofrimento, mas a partir de dentro, ou seja, ele entrou na história humana, encarnou-se, tomou carne como nós, assumiu, abraçou toda a nossa realidade, nossas experiências humanas, tudo, menos o pecado, até o limite extremo. Poucas pessoas certamente sofrerão tanto como Cristo. E os nossos sofrimentos são as nossas fraquezas que ele assumiu. Ele morreu a nossa morte, ou seja, morreu em nosso lugar. Esta é a ação redentora, salvífica, que nós encontramos na história de Jesus, e a partir disso, o sofrimento não é mais motivo de desespero, de revolta, de ódio, mas é, como dissemos, esse caminho certo e seguro de salvação, de redenção. Não só de quem o sofre, mas de toda a humanidade. E diante dos sofrimentos, das dores, dos questionamentos que se fazem ao próprio Deus, ele não dá uma resposta, ele não fala, ele não diz nada sobre o sofrimento. O que ele faz? Envia-nos o seu próprio Filho para sofrer conosco, para dar um sentido ao nosso sofrimento. Lá no alto da cruz, quando Cristo dizia, meu Deus, por que me abandonaste? O Pai, que ama infinitamente o seu Filho, deixa-o morrer abandonado naquela solidão tremenda no Horto das Oliveiras, naquela terrível e humilhante morte na cruz, está lá. O Pai sequer o consolou. Estava presente, mas de uma forma silenciosa e misteriosa. Se o Pai deixou o seu Filho sofrer dessa forma, é porque o sofrimento tem sentido. Isto é o que Deus pensa a respeito do sofrimento. Como dissemos, é Ele que nos garante a nossa identificação com Jesus Cristo e nos coloca seguramente no caminho da salvação. A Páscoa que nós celebramos então é esta libertação dos sofrimentos como ocasião de desespero, de revolta, de desânimo, de fracasso. É na Páscoa da ressurreição do Senhor que nós vamos encontrar um sentido pleno para a nossa vida do jeito que ela acontece. E Jesus viveu intensamente, passou pelo mundo fazendo bem. Quantas enfermidades, quantos doentes ele acudiu, ele curou, libertou das suas enfermidades. Passou a vida trazendo saúde, trazendo bem-estar, libertando as pessoas de tantas e tantas tribulações. E as pessoas o procuravam, as multidões, porque dele saía uma força que a todos curava. E depois de completar a sua missão, confiou à igreja, aos discípulos, esse mesmo encargo, essa belíssima missão. Os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. E Jesus mandava os discípulos anunciar a boa nova e lhe deu poder sobre as doenças. Encontramos lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, chamando os 12 discípulos, conferiu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos imundos para expulsá-los e para curar todo tipo de enfermidades e doenças. Jesus dá esse poder. Portanto, não é o demônio, não são os espíritos maus, não são as enfermidades que têm poder sobre nós. Cristo não deu poder ao demônio para tomar conta, dominar alguma pessoa. Deu-nos a nós
poder sobre os demônios, espíritos maus e também sobre as doenças. Por isso, somos muito mais fortes do que todos os males. Somos revestidos deste poder, desta autoridade sobre as doenças e sobre tantos males que afligem a humanidade. E, de fato, nos evangelhos encontramos muitas passagens. Os discípulos punham as mãos aos enfermos e eles ficavam curados. Portanto, levar saúde faz parte da missão dos discípulos de Cristo, da própria Igreja. Não se trata de um trabalho social, atribuído ao governo, assistência social, aos médicos apenas, mas a própria Igreja tem esta grande missão: levar saúde, levar bem-estar, levar vida em abundância para todas as pessoas. E nos Atos dos Apóstolos encontramos relatos de pessoas que traziam os doentes para as ruas para serem curadas pelos enfermos. Atos 5, 15, 16, passavam os doentes perto, em frente à figura de Pedro para serem libertados. Paulo fala do dom de curar. Cuidar dos doentes, acompanhá-los com a força eficaz do sacramento, não é apenas uma pastoral a mais, um serviço qualquer que a Igreja faz de qualquer forma, mas isso faz parte constitutiva da Igreja. A estrutura, a missão essencial da Igreja é exatamente esta: curar doenças, libertar as pessoas dos males físicos e espirituais, já vimos também, curá-los também dos seus pecados através do sacramento da confissão, mas no caso de enfermidades físicas, a missão da Igreja é também esta: levar esperança, conforto, fortaleza, dar sentido às pessoas que vivem esse momento de fragilidade nas suas grandes dificuldades. A Igreja, portanto, desde os tempos apostólicos, conhece um rito próprio para os doentes que está firmemente baseado na carta de São Tiago, capítulo 5, 14 e 15. E lá encontramos esta passagem muito clara. Alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja, para que rezem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, será perdoado. Todos os seus pecados lhe serão perdoados. Portanto, São Tiago fala bem claro: o Senhor o porá de pé, o Senhor o salvará da enfermidade, o Senhor o liberta dos seus pecados. Esses são os frutos maravilhosos desse sacramento, nas palavras do apóstolo Tiago. Os presbíteros são os anciãos da comunidade, não são evidentemente mágicos, curandeiros, né? Mas eles gozam de uma grande autoridade. A ação deles sobre o doente é fazer a oração e ungir-lhes com este óleo. A fé que vem de Jesus restitui às pessoas a saúde conforme a palavra do próprio Cristo. E ao longo da história, a Igreja sempre se preocupou com os enfermos, mas houve-se uma grande evolução nesse sacramento. Então, a carta de São Tiago, esse trecho que já ouvimos, foi escrita lá pelos anos 80, 90, e a partir então disso se percebe que os presbíteros, os bispos, além de pregar, celebrar e administrar outros sacramentos, impunham as mãos sobre os doentes para confortá-los. O ministério, então, consistia em ungir os doentes com óleo, como está escrito naquela carta de São Tiago. E nós vamos encontrar na chamada tradição apostólica de Hipólito, dos anos 218 a 235, essas palavras: se alguém apresentar óleo, que o bispo dê graças, como faz com o pão e o vinho, com palavras assim: ó Deus, tu santificas para colocá-lo a serviço daqueles que recebem esse óleo, pelo qual conferiste unção dos reis, profetas e sacerdotes, que ele proporcione da mesma forma conforto a todos quantos dele provarem e a saúde àqueles que dele fizerem uso. A unção, portanto, era usada como um rito para os enfermos. Não há quase nenhuma referência nos primeiros séculos da unção para os moribundos. Não era para os agonizantes.
Não era para os últimos instantes de vida da pessoa. Um sacramento de cura, ou seja, fazia parte daquele cuidado normal que a igreja tinha para com os doentes, sobretudo por não haver recursos da medicina, hospitais e médicos como nós temos hoje. E o óleo sempre foi usado também entre os pagãos para fins terapêuticos. O Evangelho fala bem claro no samaritano que cura aquele caído à beira da estrada com óleo, usado como um unguento, como uma medicina, um remédio para curar as feridas daquele doente. Ele era aplicado de várias formas, ungindo a parte afetada do corpo ou mesmo tomando o óleo como uma medicina. Atribuía-se ao óleo de oliva, da oliveira, um simbolismo muito forte ligado a uma força espiritual. Sabe-se que a planta, a oliveira, tem uma energia extraordinária. Cresce mesmo em regiões muito áridas, terrenos difíceis, desérticos, e tem uma longa durabilidade. Lá no Horto das Oliveiras, onde Cristo esteve na véspera da sua morte, aquela tremenda agonia, no meio das oliveiras, por isso chamado Horto das Oliveiras. Existem árvores antiquíssimas, aqueles troncos grossos, seriam do tempo do Cristo, claro que vai se reproduzindo, vai crescendo aquela planta, vai brotando de novo, mas são plantas realmente muito antigas. Então a própria planta em si mesma, ela traz esse simbolismo de força, de energia, de resistir às adversidades do terreno, da própria natureza. A bênção dava ao óleo esse poder divino de curar, de libertar. Certamente que um aplicava, era o bispo ou os presbíteros, mas os doentes costumavam ser ungidos também por leigos e por membros da própria família do doente. Vamos encontrar em 416 do Papa Inocêncio I a seguinte afirmação: não há dúvida nenhuma de que essas palavras devem ser entendidas com relação aos fiéis enfermos e que eles podem ser ungidos com o óleo santo do crisma, que foi preparado pelo bispo, que não só os padres, mas todos os cristãos podem usar para unção de acordo com as próprias necessidades ou as necessidades da sua família. Portanto, já se admitia a unção como sacramento, mas havia dúvidas sobre que ele e a quem devia ser aplicado. Mais tarde, vamos encontrar lá pelo ano 590, passado de Santo Eloi, peçam à igreja o óleo bento para ungir o corpo com ele em nome de Cristo. Dava-se, portanto, uma força especial à bênção do óleo, que era reservada ao bispo e ao sacerdote. Porém, podia-se entregar o óleo também aos fiéis, para que eles mesmos ungissem os doentes. E o sacramento, esse então era o sacramento de cura, portanto, destinado aos enfermos e não, como dissemos, aos moribundos, aos agonizantes. Depois, no século IX, sob influência do imperador Carlos Magno, houve uma importante reforma litúrgica também em relação a esse sacramento. A unção fica restrita aos presbíteros, bispos, e os leigos já não podiam ungir a si mesmos e nem outros doentes, só que tinham recebido o sacramento da ordem. E essa prática continuou e até hoje só os presbíteros, bispos, podem de fato conferir esse sacramento às pessoas enfermas. E a partir dos séculos XI e XII, a unção passa então a estar relacionada particularmente aos moribundos, incluindo inclusive o viático, dar a comunhão aos que estão numa fase final da sua vida. E encontramos no grande teólogo Tomás de Aquino esta afirmação: é manifesto que esse sacramento é o último, de certa forma, a consumação de todo o cuidado espiritual. Mediante ele, por assim dizer, o homem está preparado para receber a glória. Por conseguinte, esse sacramento não deve ser conferido a qualquer doente, mas tão somente àqueles cuja doença pareça aproximá-los do seu fim. E a partir disso, então, este sacramento ficou reservado mais às pessoas vivendo uma situação muito grave, uma situação extrema. Podia ser recebida uma vez só na vida, em muitas regiões,
E, juntamente com a unção dos enfermos, vinha também a absolvição, por isso é dada sempre por um presbítero. Mais tarde, no século XII, foi alterada essa sequência, começando pela penitência, depois o viático e terminando com a unção, reforçando a ideia de que a unção era a extrema unção. Portanto, a absolvição, depois a Eucaristia e depois a unção dos enfermos. Realmente, os 3 sacramentos, preparando a pessoa para a sua última viagem. Por isso chamado viático. O sacramento é aquele que está em viagem, está de partida para a eternidade. Com isso, é claro que o foco desse sacramento mudou sua referência. Ficou mais voltado, de fato, para a situação extrema, por isso chamada extrema unção, quando já havia pouquíssimas esperanças de que a pessoa pudesse sobreviver. No Concílio Vaticano II foi mudado completamente. Deste rito foi ampliado seu significado e mudado, inclusive, a palavra. Não se fala mais de extrema unção, hoje é o sacramento da unção dos enfermos. E o concílio diz o seguinte: Cristo se preocupou não só da saúde espiritual, mas também da corporal dos enfermos, e a Igreja continua esta missão em sua vida, de forma especial no sacramento, em que pede pela saúde espiritual e também pela saúde física e corporal dos enfermos. E o ritual da unção dos enfermos foi simplificado a partir de 1972. O Papa Paulo VI publicou a Constituição, que se diz o seguinte: a unção dos enfermos, agora com esse nome, passa a ser dada sob outra fórmula sacramental. As palavras agora são estas: por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto ou liberta dos teus pecados, Ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Esta é a fórmula que se usa, e aí estão contempladas as palavras da carta de São Tiago. A pessoa é ungida, e por esta unção, pela misericórdia de Deus, pela graça do Espírito Santo, a pessoa é libertada dos pecados e conduzida à salvação e aliviada dos seus sofrimentos. Estas palavras, contidas na fórmula, dizem bem o conteúdo, o objetivo e os frutos realizados por esse sacramento. E as unções são feitas na testa da pessoa enferma e nas mãos, apenas 2 unções, não mais em outras partes do corpo, como se fazia em outros tempos. Pode até ser usado um outro óleo diferente, se não houver de oliva, pode ser um outro óleo também. Semelhante à celebração eucarística, a unção desenvolve-se em 4 momentos: ritos iniciais, liturgia da palavra, rito sacramental e ritos finais. Os ritos iniciais seria uma saudação, a aspersão da pessoa enferma, e também se asperge o quarto, o lugar onde está a pessoa, com a fórmula batismal. A exortação, que é um convite a encomendar o enfermo à bondade e poder de Cristo, e o momento penitencial. Pede-se perdão dos pecados. Se houver condições, conforme a pessoa não pode mais se comunicar, não pode mais falar, se dá inclusive a absolvição sacramental. Em seguida, se lê a liturgia da palavra, se lê o Evangelho, qualquer passagem da Escritura que se refere à situação de enfermos, Cristo curando doentes, uma liturgia da palavra. Pode haver uma pequena reflexão, se houver condições para isto. Em seguida, a parte principal, que é o rito sacramental. A celebração consiste, então, na imposição das mãos, depois das preces, o ministro impõe as mãos sobre o enfermo, e consiste, então, numa oração de fé e na unção do enfermo com o óleo santificado pela bênção de Deus através da consagração feita pelo bispo. Por este rito é significada e conferida a graça do sacramento.
As palavras, os gestos, as unções, o próprio óleo, já em si são o símbolo, o significado, são a matéria que indicam e ao mesmo tempo conferem ao enfermo a graça própria desse sacramento. A imposição das mãos, em silêncio, feita logo após as preces, não é propriamente essencial, mas é uma parte integrante do rito. Em seguida vem uma ação de graça sobre o óleo bento por parte do bispo. Se por acaso não for um óleo bento consagrado pelo bispo, então o próprio presbítero faz a oração de bênção sobre este óleo. A bênção do óleo, sim, esta é essencial e faz parte constitutiva do sacramento. Deve haver uma verdadeira unção sensível, não um simples gesto. Não pode ser a distância simbólica, digamos, uma unção virtual. Tem que ser real. A unção é feita primeiro na testa, depois nas mãos, sempre acompanhada daquelas palavras que já ouvimos aí. A testa, então, simboliza a pessoa, a cabeça, sua capacidade de refletir, tomar decisões. As mãos são as suas atividades, as ações que a pessoa enferma faz. Feita a unção, o sacerdote recita uma das várias orações sugeridas que estão no ritual do sacramento e manifestam o próprio sentido do sacramento e a fé que a igreja deposita nesta liturgia. O rito sacramental se conclui com a oração do Pai Nosso. Se for dada a comunhão, procede-se como no rito da comunhão. Os presentes também podem comungar, vendo então mais participantes. Conclui-se com a bênção final, uma oração final e uma bênção, e encerra-se assim o rito. Reforçamos um pouquinho o que já falamos anteriormente, sobretudo aquelas palavras do São Tiago, e na fórmula do sacramento. Já estão implícitos lá os efeitos deste sacramento, da unção dos enfermos. Nós vamos explicitar um pouquinho melhor. A unção dos enfermos concede ao doente, em primeiro lugar, a garantia da ação, da presença de Deus junto a ele, nesse momento especial, delicado, difícil que a pessoa está vivendo, e o dom particular do Espírito Santo, seus dons, a fortaleza, a esperança, o Espírito Santo plenamente presente junto a esta pessoa. Assim como Cristo sempre se misturava com os pecadores, estava sempre junto com as pessoas que talvez tinham alguma deficiência, alguma enfermidade, assim Deus está muito presente junto a esta pessoa enferma. A presença divina junto ao enfermo traz a graça do reconforto, paz, coragem para vencer as dificuldades inerentes à própria enfermidade. O dom do Espírito Santo renova a fé em Deus e concede a libertação do pecado, a salvação, conforto natural e consolação espiritual. E nós, presbíteros, que fazemos com frequência este rito, visitamos tanto os enfermos nas UTIs, nos hospitais, também nas casas, pessoas idosas, nós podemos testemunhar que muitas e muitas vezes acontece de fato prodígios. Pessoas que recebem o sacramento com muita fé, conscientes de que de fato esse sacramento lhe devolve a esperança, a alegria de viver e há muitos casos realmente de recuperação até mesmo da saúde física. A unção não deve ser recebida para se livrar de uma doença, não como uma cura mágica, mas recebida com fé, muitas vezes concede, como dissemos, também a cura física. O Senhor o porá de pé. O Senhor o salvará dessa enfermidade, são as palavras de São Tiago. É uma celebração e a atualização do mistério pascal, como nos demais sacramentos, a ação salvífica, o mistério da redenção, realizado por Cristo na sua morte e ressurreição, são tornadas vivamente, realmente presentes junto a esta pessoa que vive esta situação especial. Por isso, o doente estará mais intimamente unido à paixão de Cristo, inserido neste combate, nesta luta pela vida, pela sobrevivência. A unção consagra a luta contra a doença e a dor. Tem também um significado eclesial. Ela situa o enfermo na igreja
Por isso, não podendo a pessoa deslocar-se para a própria igreja, para o templo, é a igreja, através do ministro, que vai à casa, ao hospital, mas existe esta comunhão, essa plena integração entre o enfermo e a igreja. Fortalece-se esta comunhão, esta inserção, essa integração no corpo de Cristo, começou lá no batismo, torna-se muito mais forte, consolidado através desse sacramento. Então, o doente é plenamente integrado, colocado mais simplesmente dentro da igreja, contribui, inclusive, de uma forma muito especial, muito mais forte, mais intensa, com a santificação do povo de Deus, com a sua própria santificação, purificação, inclusive, dos seus pecados, e há certamente um grande crescimento espiritual. É na doença, nessas situações difíceis, que a fé se fortalece, se confirma, se solidifica. O sacramento dos enfermos é oferecido aos que estão enfrentando doenças, enfermidades um pouco mais graves, mas também situações que não são extremas podem ser dadas. A igreja tem um cuidado muito especial, um cuidado pastoral especial para com os enfermos, porque a pessoa que está nessa situação fragilizada fisicamente pode abalar também a sua fé, a sua vida espiritual. E, sobretudo, a pessoa acamada, às vezes durante um longo período, a solidão de um quarto, às vezes sozinha, é uma experiência muito triste e muito perigosa. Inclusive, a pessoa pode se contrariar, pode ser seriamente testada pela enfermidade e pode sozinha não conseguir sobreviver. Longas horas de cama, a ausência das pessoas junto ao enfermo podem agravar seriamente aquela situação que a pessoa está vivendo. Por isso, a igreja tem uma preocupação, um cuidado muito especial em levar a sério as palavras que Cristo coloca lá em capítulo 25 de Mateus, no juízo final. Eu estava doente e vocês foram me visitar. É a igreja, então, através daquele padre, o ministro, também o ministro da Eucaristia, que leva a comunhão com frequência aos doentes, participa desta pastoral da saúde que em todas as paróquias existem. Faz parte importante do espírito do Evangelho cuidar dos doentes, visitá-los, ouvi-los, ter compaixão, compadecer-se com eles. A pastoral dos enfermos, cujos membros, em nome da comunidade, oferecem esta ajuda à pessoa acamada. Continua então ela a viver em comunhão com Cristo e com a própria Igreja. Por isso, o ritual do sacramento da unção dos enfermos destaca de uma forma muito intensa a dimensão eclesial desse sacramento pela presença ativa da comunidade, não pelo número, mas pela presença do sacerdote e, sobretudo, pelo sacramento. Aonde se celebra um sacramento, ali está, de uma certa forma, presente toda a Igreja, vivendo, como dissemos, o mistério pascal de Jesus Cristo. Muito importante que os enfermos e as pessoas impedidas de ir à igreja recebam também a comunhão aos domingos. Para exprimir este vínculo com a comunidade e o enfermo, poder-se-ia dar o pão consagrado aos que vão levá-lo ao doente antes da despedida da missa. Um bonito costume, algumas paróquias. No final, o padre envia os ministros, aqueles que levam a comunhão aos enfermos, diante de toda a comunidade reunida na igreja para a missa. Uma prática de grande efeito pastoral é celebrar em certas ocasiões a unção na igreja, a missa para os enfermos, quando é possível trazê-los para a igreja, para que lá, dentro de uma celebração eucarística, recebam a unção dos enfermos. É uma grande pastoral. Além disso, é bom lembrar aqui, a pastoral da pessoa idosa. Hoje faz um trabalho estimadíssimo, valiosíssimo em nossas paróquias. Pessoas que dispõem do seu tempo, todas as semanas ou com frequência, e vão nas casas onde há idosos, às vezes bastante isolados, numa solidão muito triste, a família não tem condições, ou por vezes os deixa mesmo abandonados, em casas de idosos, em asilos, lares, onde existe um grande número de pessoas, ali é importante a presença da igreja. Essa pastoral da pessoa idosa é realmente muito importante e muito eficaz para devolver às pessoas o encanto, o sentido, a esperança de viver. Quem pode receber esse sacramento?
houve muitas mudanças ao longo da história da igreja nesse sacramento. Já dissemos, nos primeiros séculos é dado para os doentes, qualquer doente, uma situação um pouco mais séria. Não necessariamente aos que estão no extremo, os moribundos ou agonizantes. Depois, os doentes mais graves. E hoje, o ritual traz orientações muito claras sobre quem pode, quem deve receber esse sacramento. A carta a Tiago, citamos de novo, fala que a unção deve ser oferecida aos doentes para que encontrem alívio e salvação, para que sejam colocados de pé, para que sejam livres da enfermidade e também do pecado. Seus pecados serão perdoados. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará. Se tiver pecado, receberá também o perdão. Portanto, deve ser dada aos que estão gravemente enfermos, por enfermidades ou também por velhice. É grave quando há um juízo prudente ou provável, se for necessário, pede-se até a opinião de um médico. A unção pode ser repetida por o mesmo doente, se ele recair, ou se a doença for muito prolongada. A mesma pessoa pode recebê-la várias vezes. Também pode-se, e com frequência temos feito isso, dar a unção dos enfermos antes de uma cirurgia. A pessoa vai ser internada, passa por uma cirurgia bastante grave, onde há anestesia geral, às vezes uma cirurgia séria, muito preocupante. É muito importante. É um bom costume passar na igreja, na paróquia, ou mesmo no hospital. O padre pode dar a unção dos enfermos para esta pessoa. Não está em situação de morte, mas vai passar por um procedimento que sempre traz bastante apreensão, muita preocupação. Então a pessoa vai ser muito bem preparada espiritualmente e também psicológico, emocionalmente, para esse momento difícil que ela vai enfrentar. A unção dos enfermos também pode ser dada nesta situação. Crianças que tenham atingido o uso da razão e que possam encontrar conforto nesse sacramento também podem recebê-lo. Doentes, inconscientes ou sem uso da razão também podem receber a unção dos enfermos, desde que se possa crer que eles a pediriam se estivessem em plena consciência. Se o ministro encontrar o enfermo já falecido, reze para que Deus o absolva e o receba no seu reino, mas, sobretudo, se já faleceu há mais tempo, não se administre a sagrada unção. Porém, se houver dúvida sobre a morte, ou faleceu muito recentemente, poucos minutos, é claro que se pode dar a unção dos enfermos. É importante que a comunidade, os fiéis tenham consciência do que é esse sacramento, o que ele significa, quem pode recebê-lo, em que situações deve ser administrado. Não se trata de assustar. Há um certo cuidado junto à família de não convidar o padre para não assustar o enfermo. Parece que a chegada do padre seria uma sentença de morte. Não é isto absolutamente, é o contrário. Trazer esperança, vida, conforto, dar um grande sentido espiritual para aquela enfermidade, como dissemos, muitas vezes até a recuperação física. E em alguns casos se dá o viático, ou seja, a comunhão eucarística dada realmente aos moribundos que ainda estão em condições de recebê-la. Na linguagem profana, viático significa comida oferecida aos caminhantes, aos que estão para viajar. Provisões alimentares, o dinheiro, que levavam para a viagem. Então, o viático significa exatamente para isto. Uma situação aí sim, e a pessoa está realmente com sintomas graves, com perspectivas de que não terá muito tempo de vida, então, junto com a unção dos enfermos, se dá também o sacramento da Eucaristia, que é chamado então de viático. Ao passar desta vida, o fiel, confortado pelo viático do corpo e sangue de Cristo, recebe o penhor da vida eterna, segundo a palavra do Senhor. Quem come minha carne, bebe meu sangue, possui a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na celebração do viático há a previsão de morte iminente e, claro, alimenta-se muito a esperança da ressurreição. O momento da passagem da morte à vida leva ao seu cumprimento a primeira passagem realizada no batismo, agora em sua fase conclusiva. No início, então, a pessoa passa de uma vida pagã, sem o batismo, para uma vida cristã.
é uma primeira passagem. E agora, no final da vida, passa deste mundo para o outro, da vida terrena para a vida celeste, e é acompanhado no início pelo sacramento do batismo. Agora, o sacramento da unção dos enfermos e a Santa Eucaristia. É o sacramento dos moribundos, enquanto ajuda a vencer e superar a morte e introduzir, de fato, na vida com Cristo. É alívio, proteção, é força, alimento, defesa do cristão no momento dramático da sua morte. A Eucaristia torna o fiel participante da vitória de Cristo, que venceu a morte, e esta pessoa vencerá também a morte recebendo esse sacramento. O viático pode ser celebrado dentro ou fora da missa. Se for possível, seja o viático recebido na própria missa, que em tais circunstâncias pode ser celebrada na casa do enfermo, de modo que ele possa comungar sob as duas espécies e receber a comunhão em forma de viático. Está no ritual essa instrução. Todo batizado que possa receber a Sagrada Comunhão tem o direito de receber também o viático. O fiel em perigo de morte, por qualquer causa, deve receber a Sagrada Eucaristia.